Números 13. E salvação falou ao tirado, dizendo. Salvação é a minha tradução para o nome de Deus, não para a palavra Deus, que eu traduzo como Salvador, mas para o nome dele, que nas traduções tradicionais vocês vão ter a palavra Senhor em maiúsculo. Eu tive essa ideia inicialmente por conta do nome de Jesus significar Jeová é salvação. Então, se o nome, a fama de Jesus está falando que Jeová é salvação, eu pensei, poxa, vou tentar preencher Jeová com salvação. E muito encaixe teve quando eu fiz isso. Os versículos eles começaram a tomar uma proporção muito grande. E, inclusive naqueles versos que ele fica falando, né? Aqueles versículos que ele fica falando, né? Eu sou o Senhor. Ele está, na verdade, falando eu sou salvação. Tá? Então, ao meu ver, é isso. E tirado é Moisés. O nome dele é tirado porque ele foi tirado da água. Então a moça deu o nome dele de tirado. Então salvação falou ao tirado, dizendo: envie para vocês homens, e eles vão investigar a terra de Curvado, a qual eu vou pôr aos descendentes do persistiu com o grande pastor. Descendentes. A palavra filhos, como nós conhecemos ela não está na Bíblia. É a palavra descendentes. Porque, por exemplo, você tem versículos onde está escrito, né? Jesus, filho de Davi. Mas Jesus não era filho de Davi. Ele não era da geração seguinte. Ele era descendente de Davi, porque foram mais de 10 gerações depois. Então, a Bíblia, da forma que ela está escrita, ela não tem a palavra filho. Às vezes, ela é usada para significar o descendente seguinte. Por exemplo, Salomão é descendente de Davi, mas ele também é filho de Davi. Só que, quando nós eliminamos isso, de que a palavra descendente, ela se encaixa em todos os lugares onde a palavra filho está, mas a palavra filho não se encaixa em todos os lugares onde a palavra descendente está, então é porque a palavra correta é descendente. Então fica... Mas assim, aí nós levamos para um lado poético, né? Ai, mas filho fica tão mais bonito, tão mais... Mas, ao meu ver, isso tira do prestígio também. Não só porque, literalmente, não é a palavra filho que está sendo usada, é a palavra descendente. Mas porque você consegue ver que tanto os favorecimentos do Salvador Deus passam para filhos, mas como para todos os descendentes. Tá? E isso é o discurso bíblico. Os seus descendentes herdam o que é seu. A coisa toda ela tem encaixe como descendentes. E sabe o que é mais interessante ainda? Vamos lembrar que, por exemplo, um avô tem um carinho maior pelo descendente seguinte, pelo menos em demonstração, do que pelo filho mais próximo. Tá? Então, às vezes, o filho do filho tem um carinho muito mais intenso diante dessa questão de filiação. Tá? Eu sei, por exemplo, que meu avô ele tinha um grande carinho por mim, um carinho que ele não demonstrava aos meus tios. Então, isso acaba fazendo o quê? Isso acaba demonstrando o carinho que o Salvador, Deus, tem sobre nós por questão de sermos netos, por questão de sermos descendentes através de Cristo. Então, o carinho que ele tem por nós é muito... Dá-se a entender, né, por essa questão também, que a intensidade dessa forma, que é como se fosse um carinho de avô, e não apenas um carinho de pai e filho. Porque vamos considerar que entre pai e filho, salvação Jesus seria o Pai, e através dele nós somos filhos. Então, nós tecnicamente seríamos netos do Salvador Deus. Vamos lembrar que como foi o fim da vida de Jesus, né? Para que nós herdamos todas essas coisas boas. Então, é interessante como a coisa toda ela tem um encaixe melhor e mais fiel quando você usa a palavra descendente. Tá? Então, vocês vão enviar um homem para cada uma das varas dos pais deles, todo elevado entre eles. Agora aqui, lembrar que
os nomes, os números, eles têm raízes por trás deles. E o que dá a entender é que a raiz do número 1 é a união. Então eu coloco em parênteses para nós não acharmos que é apenas aleatório os números da Bíblia. Não, tá? Mas também não tem a ver com numerologia, com simbologia, nada. São simplesmente têm significados como palavras. Então, eu coloco. 3. E o tirado enviou eles do sertão de palavra de enfeitado. Agora, sertão de palavra é a forma que eu traduzo a palavra deserto. Por quê? A raiz do hebraico nos dá o mesmo verbo de falar, né? Você fala uma palavra, então eu coloquei palavra. E ao mesmo tempo, ao eles terem saído desse sitiado, era para eles permanecerem na palavra. Então, e o mesmo ocorre quando a pessoa é salva e busca salvação. Quando você é salvo, você sente aquele momento, aquela intimidade no seu coração de que, poxa, o Salvador, salvação existe, é para você permanecer na palavra. Só que eles estavam num lugar seco de palavra, porque eles não estavam buscando a palavra. E o que acontece? O que é o sentido de seco também? Vamos lembrar que Jesus fala que ele é a verdadeira água da vida. E ele também é a palavra, né? No começo, nós vemos lá nos evangelhos ele falando, né? No começo havia o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Só que aquela palavra verbo é a raiz dessa palavra aqui, que se liga ao Antigo Testamento. Então você tem todo um encaixe por trás de usar sertão de palavra ao invés de deserto. Porque deserto, sim, transmite que era apenas um lugar seco, mas você deixa de transmitir o fato de que se refere à palavra. E nós vemos que eles fazem várias coisas que desagradam o Salvador, a ponto deles não serem aceitos a entrar na terra prometida. Então, eu acho que. E essa palavra aqui, eu já alterei ela várias vezes, para tentar sempre melhorar o significado, porque eu não sentia que era que deserto, ou apenas sertão, ou apenas lugar da fala. Era fiel o suficiente ao significado que precisa ser transmitido ao português. Então, por enquanto é sertão de palavra. Eu espero que essa seja a final. Essa eu estou sentindo forte, que provavelmente é a última, mas como eu já alterei 3, 4 vezes, essa palavra eu não tenho como bater o martelo. Tá? Vamos lá. E o tirado enviou eles do sertão de palavra de enfeitado sobre a demanda de salvação. Todos eles eram homens cabeças dos descendentes do persistiu com o grande pastor. Persistiu com o grande pastor é Israel. Este é o segundo nome dele. O primeiro nome dele foi Jacó, segura calcanhar, e essa era a fama dele, porque ao sair do aconchego, do útero da mãe, ele segurou no calcanhar do irmão. 4. E essas são as famas deles. Para a vara do vejam filho, o ouvido, filho do pensado. Ouvido é um nome também que eu gosto de comentar, porque é o nome Simão. No Novo Testamento, nós temos a história de Simão Pedro, que ele corta a orelha de outro homem. Então, tem um encaixe muito legal diante dessa questão toda, a tradução deste nome. E ouvido é um dos que invadem uma cidade com o Levi e mata todos de dentro da cidade com a espada. Então é interessante como Simão, ouvido, espada, a coisa toda ela tem um encaixe muito fiel diante de Simão Pedro e do Simão do Antigo Testamento, que é um dos filhos de Israel, ou persistiu com o grande pastor. Para a vara do ouvido, o sentenciador, filho do cavernoso. Para a vara do reconhecido, o cachorro, filho do ele será virado. Agora, reconhecido é o nome Judas, Judá, a palavra judeu e reconhecer. Tá? Judas, Judá e judeu é a mesma raiz, é o verbo reconhecer. Então, você pode chamar essas pessoas de reconhecidos. Judas é a forma gregorizada do nome de Judá. E é interessante porque nós vemos todo um encaixe por trás disso, que é os dois venderam
salvação Jesus, né? Judá vendeu, quer dizer, os dois venderam, né? Não exatamente salvação Jesus, né? Judas vendeu salvação Jesus, mas Judá vendeu José, que na época salvação estava com ele em coração. Então, é nesse sentido, tá? Para a vara do existe pagamento, ele resgatará. Filho do salvação adicionará. Para a vara do dois frutos, o faze salvar. Filho do peixe. Para a vara do filho da direita, o meu escape. Filho do restaurado. Agora, o verbo restaurar na Bíblia, no Antigo Testamento, é um verbo só, usado para curar e restaurar. Quando é pessoas, as traduções tradicionais usam curar. E quando é coisas, eles usam restaurar. Por exemplo, casas, eles usam restaurar ou não, ou consertar, ou coisa assim. Cada tradução faz de uma forma. Mas é um verbo só, usado tanto para pessoas, quanto para lugares, quanto para água. Então, quando uma água é restaurada, um rio é restaurado, é usada essa palavra. Então, não faz sentido usar curar no Antigo Testamento, porque é o mesmo verbo e você consegue usar o verbo restaurar, tanto para uma pessoa que é curada, ela foi restaurada, quanto para uma casa que foi restaurada, a água que voltou ao normal, que foi restaurada. Então, o verbo restaurar, ele está no Antigo Testamento, ele é o equivalente exato desse. E esse também, nós vamos ver uma história sobre os restauradores mais adiante, que eram homens gigantes. Para a vara do lar, o grande pastor é minha invasão, filho do meu conselho. Para a vara do salvação adicionará, para a vara do faz esquecer, o minha invasão, filho do meu cavalo. Lembrando que salvação adicionará é José e faz esquecer é Manassés. Só que o persistiu com o grande pastor, que é Israel, considerou o faz esquecer como um dos filhos dele. Então foi essa forma, ao meu ver, que ele viu para reconhecer o salvação adicionará como primogênito, porque ele deu bênção para os dois filhos. Então é como se fosse ele tivesse a dupla porção, que é o direito do primogênito. 12. Para a vara do juiz, o meu povo é grande pastor, filho do meu maduro. Para a vara do feliz, o oculto, filho do quem é como grande pastor. Para a vara do minha luta, o meu retirado, filho do meu acréscimo. Para a vara do invasão, ou imponência do grande pastor, filho do meu decaído. Estas são as famas dos homens que o tirado enviou para investigar a terra. E o tirado chamou ao faze salvar, filho do peixe, de salvação é salvação. Esse aqui é o nome de Jesus no Antigo Testamento. Agora, isso aqui é legal também. Porque salvação seria Yehoshua. No Novo Testamento, eles chamam Jesus de Yeshua. Então, por exemplo, por que eu uso salvação é salvação? Porque Yehoshua, você tem Yehovah, que eu traduzo como salvação, e Oshua, que é a palavra salvação. Então, daí você fala, qual que é a diferença? A diferença é que o Yehovah é a salvação da cruz. E salvação aqui é salvação no sentido geral. Então, Yehovah é o momento da crucificação. E por que eu chamo de salvação? E o que está por trás disso? Primeiro que, né, o Jesus, por significar, né, Yehovah é salvação, eu teria que escolher um verbo que tenha a ver com salvar. Só que, como isso aqui tem a ver com a cruz e também com o nome de Jesus, só poderia ser salvação. Tá? Então, não tinha outra coisa para pôr aqui. Mas o Yehovah é salvação no sentido de salvação à cruz, e salvação aqui é no sentido no contexto geral. Você foi salvo de uma enrascada. Tá? Mas esse aqui é como se fosse a grande salvação. Então,
é nesse sentido. E por que que eu não chamo Jesus no Novo Testamento de salvação é salvação, mas eu chamo Yehoshua no Antigo Testamento de salvação é salvação? Porque vários versículos do Novo Testamento apontam para que, de fato, salvação, que no Antigo Testamento eu deixo a palavra sem o vermelho, é Jesus, é ele em carne. Então, e também porque Yeshua é a forma encurtada de Yehoshua. Então, é uma palavra mais curta. Então, eu deixo apenas como salvação. Também porque, né, como eu falo, se você tem que falar que um é igual a um, você pode simplesmente dizer um. Tá? Mas aqui eu deixo assim para demonstrar que que é Yehoshua e não exatamente Yeshua. 17. E o tirado enviou eles para investigar a terra de Curvado. E ele disse a eles: subam por aqui, por região de seco, e vocês vão subir a montanha. Curvado. Curvado é Canaã. Por muito tempo eu traduzi como baixo, por muito tempo eu traduzi como. Ah, teve outra coisa que eu já coloquei nessa tradução de Canaã. Mas o encaixe diante dos verbos, mais do que baixo, é curvado. E qual que é a diferença? Como que eu fui de baixo para curvado? Na história onde esse homem foi nomeado, que esse homem, se eu não me engano, foi neto de Noé, o que dá-se a entender é que ele foi curvado no sentido de estar numa posição de humilhação por conta do que ele fez a Noé. E tem outro verbo que é usado para baixo e baixar. Então, eu tive que reanalisar o que depois eu encontrei como baixar e esse. E eu tive que. E o que deu-se a entender é que esse é mais no sentido de baixar, no sentido de humilhado. Então, por isso que ficou como curvado e não apenas baixo. Subam por aqui por região de seco. Região de seco é Negev, tá? Em alguns lugares vai estar como deserto, mas é o nome de um lugar. Alguns lugares colocam seco e Negev. Deixa eu até ver como está em alguma das traduções aqui. E essa também é a palavra que eles usam para o sul. Tá? Só que aí você teria duas palavras que são usadas para o sul, porque às vezes eles usam a questão de direita e eles vão para a direita, se referindo ao sul. Então teria duas palavras diferentes sendo usada para sul. E essa, a origem dela é a palavra seco. E como que eles ligam o sul à direita, sendo que nós consideramos o sul para baixo? Porque quando você está virado ao sol, o sul está à sua direita. Então, nos sentidos das direções dessa época aqui, norte, sul, leste, oeste, seria esquerda, direita, para trás e para frente, ou para a origem. Para trás não, para o mar e para a origem. Porque oeste também, eles traduzem como oeste, mas é a mesma palavra que é usada para mar. Então é a palavra mar, porque eles tem um mar ali. 18. E vocês vão ver a terra, o que ela é, e o povo que está sentado sobre ela. Se ele é firme ou frouxo, se ele é pouco ou muito. Aqui nas traduções tradicionais vocês vão ter fraco ou forte. Todas acho que vão usar forte ou fraco. Só que essas palavras, elas não seriam usadas com sentido entre forte ou fraco. Todas as quatro convencionais aqui tá com forte ou fraco. Só que tem outras palavras que é usado para forte e outras palavras que são usadas para fraco. Então essas aqui são claramente diferentes quando você analisa como elas são usadas no restante do texto. Então quando você monta um padrão, tá? Essa aqui foi usada dessa forma e essa aqui foi usada dessa forma. Uma delas tem encaixe melhor como firme e a outra como de fato forte. E essa é a firme. Nas traduções tradicionais, aqui vai estar forte. E aqui, ao invés de frouxo, vai estar fraco. E o pouco ou muito, pouco ou muito ficou do mesmo.
19. E o que a terra é na qual ele está assentado, se ela é boa ou de ruindade. E o que as cidades são nas quais ele está assentado, se em acampamentos ou em cercados.